Olá, amigos e amigas, bem-vindo a mais um episódio do Pode Questionar, esse espaço de jornalismo independente, né, no qual a gente procura convidar e conversar com pessoas que têm conteúdos para oferecer, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para o bom debate, né, que a gente está precisando de bons debates, de bons debatedores, de boas ideias. E nós estamos recebendo aqui alguém que tem muito a oferecer nesse sentido. É deputado federal, segundo mandato, né, tem uma atuação importantíssima, principalmente nas questões constitucionais, nas questões do direito, e em sua postura também, sempre muito coerente, sempre muito bem colocada. Bem-vindo, deputado Fábio Tradi. Você pode. Posso? Pode questionar, pôr em questão, pode rebater, fazer a objeção, pode controverter, pode replicar, pode responder. Eu? Você pode. Posso? Você pode. Posso? Pode questionar, pode questionar, pode questionar. Você também pode. Pode questionar. Eu? Pode questionar. Obrigado, Rogério. Um prazer participar do podcast Questionar, conversar com todos os que nos acompanham, expor nossas ideias, refletir sobre o Brasil. É um prazer estar aqui com você. E o senhor acha, deputado, que nos tempos atuais de mídia social, de haters, de fake news, tem espaço para o questionamento ainda? Eu penso que sim, tem demanda para reflexão, existe um público interessado em informação séria, num bom jornalismo profissional, ético. Claro, nós temos que lidar com essas disparidades, essas incongruências, né? Intervenções de haters, muita desinformação pelas fake news, mas isso só fortalece aqueles que querem um debate limpo, um debate baseado em fatos objetivos. E eu acho que é papel não só dos jornalistas, mas também da classe política trabalhar para que o debate seja o mais fidedigno possível, não seja contaminado por preconceitos ou por ideias que não tenham correspondência com os fatos. Falando exatamente no fake news, o Congresso já andou discutindo, tem o marco temporal da internet, mas a gente percebe que parece que não inibiu em nada a proliferação de fake news. Existe mesmo lei para coibir o fake news ou ela tem um alcance limitado? A Lei Geral da Internet é um instrumento importante no combate à desinformação que realmente não foi freado, né? Esse processo de massificação da desinformação é um projeto deliberado para desinformar mesmo, é uma estratégia política, não é? Então, o que cabe a nós é procurar criar mecanismos não só jurídicos, mas mecanismos sociais para que as pessoas tenham maiores e melhores condições de detectar o que é informação e o que é desinformação. Então, eu não vejo outra saída a não ser apostar na maturidade e na conscientização das pessoas, porque na internet o mundo cabe dentro dela e, evidentemente, que nós, então, temos que exercer este juízo, este julgamento. Agora, existem leis que punem a desinformação deliberada, não é? A calúnia, a injúria, a difamação, a denunciação caluniosa, que é a imputação falsa dirigida a outrem de fato que sabe ser a pessoa inocente, não é? Existe penalidade. E a justiça precisa também, a meu ver, Rogério, ser mais célere nas respostas, sim. Porque muitas vezes nós lidamos com a má vontade das plataformas que não retiram posts
não retiram materiais de desinformação e nos obrigam a recorrer à justiça para que ela faça esse papel, e muitas vezes a justiça é morosa e os danos são incalculáveis no prejuízo moral às pessoas atingidas e nos fatos também que podem se desdobrar em virtude de uma desinformação. Houve casos no Brasil, inclusive, de mortes por desinformação, levaram pessoas a linchar uma mulher, supondo-a feiticeira, alguma coisa relacionada à magia negra envolvendo crianças, isso no interior do Brasil. Isso pode ser... Isso é perigoso, mas será mais ainda se isso se tornar frequente, não é? Em virtude da desinformação. Então é papel primordial do poder público combatê-la. Essa questão da morosidade, né, da justiça, ela é como ela atinge a todos os setores que envolve a justiça brasileira, que a gente tem a necessidade dessas respostas. O senhor foi relator de algumas propostas de mudança de códigos, né? Não há como, deputado, criar mecanismos que estabeleçam que a justiça não seja tão morosa no Brasil? Existem formas, mas existem forças que não querem. Entendi. Que a justiça seja ágil, porque são forças, inclusive políticas, que ganham com a morosidade, inclusive pela impunidade. Políticas e econômicas, né? Também, econômicas também. Sim. Então, a PEC da segunda instância, que eu sou relator dela, sim, enfrenta forças econômicas, como você bem disse, e políticas poderosíssimas que não querem a justiça célere. Exemplo, se nós aprovássemos a PEC da segunda instância, nós contrariaríamos interesses de bancos, que muitas vezes perdem na segunda instância e teriam que pagar imediatamente os seus débitos às pessoas que têm razão jurídica, mas elas se socorrem de recursos que a linguagem jurídica diz procrastinatórios, recursos só para retardar, e ganham com isso, não é? E também na parte criminal, nós lidamos com forças políticas que estão tendo problemas com a justiça e não querem que logo depois da segunda instância haja a execução da pena. E eu fico muito preocupado em ver que a população não abraçou efetivamente a PEC da segunda instância, porque ela ganharia. Aposentados, por exemplo, no âmbito previdenciário, quando esses aposentados querem revisão de aposentadoria, pensão, rever cálculos para ganhar mais, eles ingressam no juízo previdenciário, hoje levam 10, 15 anos, às vezes morrem durante o percurso da ação. Com a PEC da segunda instância, eles veriam resolvidos os problemas logo depois do julgamento aqui mesmo. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, já teria resolvido o problema. Então, é problema de enfrentamento de forças poderosas em vários setores da sociedade, inclusive do governo, não é? Forças econômicas, forças políticas que são contrárias à PEC da segunda instância. Eu a defendo, não é só para questão criminal, é para questão trabalhista, é para questão previdenciária, é para questão civil. Você, por exemplo, imagine um cidadão pobre, é atropelado, o motorista tem uma Ferrari, certo? Quem que o motorista vai contratar como advogado? Um bom advogado, porque tem uma Ferrari, vai contratar um bom advogado. Quem é que o pobre que foi atropelado, a família vai contratar? Vai recorrer ao serviço da Defensoria Pública. Com a PEC da segunda instância, ganhando na primeira e na segunda instância, o atropelado pobre já ganharia. Já teria o seu crédito. Deputado, mas essa discussão da segunda instância, ela foi contaminada pelo debate político, né? Foi. Se era contra ou a favor a prisão de segunda instância nas questões relativas à Lava Jato e tudo mais. O senhor acha que ter sido contaminado pelo momento político, pela disputa política, atrapalha? É a primeira vez que eu ouço um raciocínio, a gente acompanha, olha que a gente tem informação e tudo, sobre a questão da Previdência, a questão do trabalho. Não seria melhor ter um esclarecimento maior? Ou acha que mesmo assim as forças econômicas e políticas vão continuar jogando a ponto da gente não conseguir ter isso em mãos o mais breve possível? Exato, Rogério.
foi contaminado pelo processo político porque falavam só em prisão em segunda instância. Exato. E essa PEC, da qual eu sou relator, é PEC geral da segunda instância, ela abrange todos os ramos do direito. Então, o obstáculo que nós temos em relação à contaminação política é um fato inquestionável, mas eu procuro em todas as entrevistas, em todas as manifestações, ressaltar que é uma PEC em defesa da população em geral, inclusive das vítimas pobres do sistema criminal, porque as vítimas pobres, elas não veem a resposta penal rápida quando o autor do crime, pobre ou não, se utiliza de intermináveis recursos e leva aí 10, 15, 20 anos até a prescrição. Então toda a população seria beneficiada. Eu estou procurando fazer a militância verbal, Rogério. Em todas as entrevistas, pronunciamentos, até agradecer o espaço que você está me dando aqui, que me dá a oportunidade de dizer à população que essa PEC é boa, melhora a justiça e faz do Brasil um país alinhado com os países mais desenvolvidos, países que compõem a OCDE, por exemplo. Não tem essa questão de transitar em julgado só na quarta instância. Isso não existe, é só aqui. E nós temos que mudar. Veja, eu sou até advogado, estou falando isso, mas como deputado federal, o meu papel é defender a população e a PEC é boa. E como deputado, o senhor levanta bandeiras, digamos assim, que não são tão fáceis de digerir pela população, digamos assim, pelo conjunto maior dos eleitores. Vejo sempre o senhor envolvido em discussões mais, abre aspas, alto nível, né? O senhor é muito envolvido nas questões constitucionalistas, inclusive é muito elogiado no Congresso por isso. Isso dá voto, deputado? Dá, desde que você saiba explicar ao longo do mandato a importância de se defender essas questões, porque um país sem respeito à Constituição é um país à deriva. E eu penso que todo Estado tem que ter alguém para fazer esse papel na bancada. Sim. Agora, por exemplo, com a saída da Simone para o Senado, eu defendo a tese de que temos que ter alguém que compreenda profundamente a lei para não comer barriga. Aconteceu há um mês a tramitação de um projeto de lei na Câmara, Rogério, que eu posso dizer um fato interessante e curioso, né? Que favorece políticos com o meu perfil para que a população não tenha prejuízo. Projeto de lei de mais de 100 artigos, e no meio ali, artigo 60, alguma coisa, num dos parágrafos, intermináveis parágrafos, num dos incisos, numa das alíneas, escondidinho ali, é permitido às instituições financeiras penhorar o único bem imóvel, ainda que seja bem de família. É o famoso banco vai tomar sua casa, por conta de uma dívida. Se eu não tivesse essa formação jurídica, eu não veria esse artigo. E eu vi por conta dessa formação jurídica e denunciei para a imprensa que os bancos estavam querendo tomar a única casa das famílias, são 77,7% das famílias endividadas no Brasil, não é? A única casa, eu não estou falando de gente com 8, 10, 15 casas, não, ou que tenha casas, carros. Estou falando gente pobre que tem só uma casa própria. Ali o projeto permitia que os bancos tomassem essa casa. Hoje não pode. Dos 8 federais de Mato Grosso do Sul, 5 votaram com os bancos e 3 votaram contra. Então, foi a formação jurídica. Então, essa formação jurídica, muito embora me leve a me envolver com questões de alto nível, que não sejam questões assim muito populares, mas elas são fundamentais para evitar prejuízo ao povo. Acaba sendo benefício do povo, é óbvio. E além da relatoria da PEC da segunda instância, em qual mais o senhor está atuando no momento? Eu agora estou brigando com os planos de saúde privados. Meu Deus. O senhor virou uma espécie de Don Quixote, né, na Câmara, contra os moinhos. Sim, porque eles tiveram uma vitória no Superior Tribunal de Justiça dizendo assim:
Se a doença não estiver prevista no rol da ANS, os planos particulares de saúde não têm obrigação de custear o tratamento. Opa! Isso é uma ilegalidade. Ah, mas o Superior Tribunal de Justiça já decidiu. Ok, eu respeito o Superior Tribunal de Justiça, mas, primeiro, não foi decisão unânime. 3 ministros disseram que os planos tinham que cobrir sim o tratamento. Segundo, a pessoa não escolhe a doença. Certo? A pessoa, ela vai ter uma doença, não sabe qual. Então, não é justo. E no mesmo dia que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, eu já apresentei um projeto de lei. 35 deputados federais do PSD me apoiaram, são coautores desse projeto que eu apresentei e já está tramitando. 35 no total de a bancada? Acho que 37. Praticamente a unanimidade. A bancada toda, praticamente. E já vai ser votado o regime de urgência. Todos os dias lá na Câmara, dezenas de manifestantes hasteando, levantando bandeiras, dizendo assim: o rol taxativo mata. Mata, Rogério. Mata. Porque são muitas as doenças que não são previstas no rol da ANS e os planos de saúde vão ficar agora desonerados de cobrir os tratamentos. É uma injustiça. E assim vai. Né? Eu agora defendo na Comissão das Mulheres o direito das mulheres vítimas de violência em múltiplos sentidos: psicológica, física, sexual, patrimonial no mercado de trabalho. Mato Grosso do Sul é o estado que mais diferencia as mulheres em termos salariais no mercado de trabalho. R$1.000 a menos as mulheres ganham quando estão no mesmo posto de trabalho que os homens. Ora, eu defendo que os homens sejam muito bem remunerados, valorizados nos seus postos de trabalho, mas as mulheres também. Né? Nós temos filhas, nós temos esposas, nós temos mães. Nós não queremos uma sociedade que discrimine as mulheres. Idosos também, eu luto muito pelos idosos. O Brasil agora, em 2025, vai ser o 6º país com maior população idosa do mundo. Qual é a sociedade que nós queremos para os idosos? Uma sociedade que discrimine os idosos, que desvalorize os idosos, que fomente as condições para os idosos terem depressão. Meu pai, por exemplo, depois que parou de trabalhar, morreu. Sim. Ele não soube lidar com a aposentadoria. Porque ele acordou no dia que ele ficou, no primeiro dia de aposentado, ele acordou, olhou para minha mãe e falou: Tereza, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu faço? 11 meses depois ele morreu. Então nós temos que ter planos, projetos, programas públicos de saúde para os idosos, reinserção no mercado de trabalho se eles quiserem, não é? E copiar alguns países que respeitam os idosos. Eu sei que aconteceu agora no Japão com a morte O assassinato do assassinato, mas o Japão respeita os idosos. Respeito. Os idosos são professores de vida, eles são reverenciados nas ruas, baixa-se a cabeça para os idosos, e é no Brasil. Então nós temos que cuidar sim dos idosos. E tem muitas outras frentes, viu, Rogério? Pessoas com deficiência, havendo uma explosão agora de diagnóstico de pessoas com transtorno de espectro autista. O Brasil tem 2 milhões de pessoas com transtorno de espectro autista. Um mundo com 1% da população com transtorno de espectro autista. Então eu trabalho para que haja menos discriminação, para que haja igualdade e respeito a essas pessoas, tanto deficiência física quanto deficiência mental, e por aí vai. O meu trabalho lá é um trabalho muito dinâmico. Eu procuro estudar bem as bandeiras que eu levanto, não é? E assim a gente segue. Mudando um pouquinho só, né? Um pouquinho só, não muito de assunto. O senhor acha que nós vamos ter um Brasil melhor após as eleições de outubro e novembro? Eu espero que sim. Mas eu não estou muito otimista. Agora, 3 fatos me despertaram muito atenção. O que aconteceu no comício lá do Freixo, que explodiram uma bomba. O famoso drone com... Depois, o que aconteceu na Folha de São Paulo com um tiro. Gravíssimo. E o que aconteceu no carro do juiz, que prendeu o Milton Ribeiro. Se estes fatos, pela apuração policial, estiverem conectados, o meu pessimismo vai aumentar. O modus operandi é muito parecido, né? Muito parecido, de intolerância. Eu sou ameaçado constantemente nas redes. O senhor recebe ameaça? Recebo. Muitas anônimas ameaças. Ou chega a receber? Naquela internet profunda lá que eles dizem, tem um subterrâneo da internet.
já várias ameaças, porque eu sou independente lá na Câmara. E querem que eu me dobre, que eu me curve, e fazem ameaças a mim e a outros deputados, mas tudo está sendo investigado e logo saberemos de onde partiram essas ameaças. Mas o que eu quero dizer é que eu espero que nós amadureçamos depois destas eleições, mas pelo que eu estou vendo, essa polarização ela já contaminou vários segmentos, inclusive o modo de viver. Hoje, tudo está polarizado. Por exemplo, aconteceu agora um caso recente de uma professora homossexual numa escola pública estadual, cívico-militar, aqui de Campo Grande, em que ela observou no conselho de classe, portanto com colegas professores presentes, alguns xistes, piadas sobre pessoas com outra orientação sexual que não a de alguns que estavam presentes. E ela pediu para parar. E aí que intensificaram-se as piadas. E ela saiu, foi embora e denunciou. Muito bem, eu me posicionei com um vídeo em solidariedade a ela, dizendo que a homofobia é crime, que a homofobia não colabora para uma sociedade justa, fraterna, solidária, tolerante. E na Câmara Municipal, dia seguinte, poxa, uma coisa que é, na minha opinião, consensual. Você não pode discriminar a pessoa por sua orientação sexual. Ali já dividiu. Rogério, ali já dividiu. Por quê? É a polarização. E por que dividiu? Porque tem um lado na sociedade que é intolerante, que é homofóbico, mas que rende votos. Infelizmente. E esse outro lado ganhou voz na tribuna para defender aqueles que praticaram a discriminação. Então, eu fico preocupado com isso. Mas eu estou do lado certo, eu penso, sabe? Eu estou do lado certo, eu estou do lado daquele modelo que eu ensino para os meus filhos. Se a pessoa é diferente, porque tem um pensamento diferente, porque tem uma postura diferente, respeite a diferença, eu falo. Respeite a diferença. Não é questão de tolerar. Tolerar é no sentido de, fica pra lá, eu não vou mexer com você. Não, tenta acolher. Conviver. Conviva, respeite. Mas é uma doença da democracia, deputado? Porque muitos anos atrás, essas questões apareciam em regimes fechados, que escolhem lados. O que a gente está vendo, essas doenças sociais, elas estão surgindo praticamente como um reflexo da democracia, ou seja, as pessoas estão se escorando no famoso direito de se expressar, e elas estão extrapolando esse direito de se expressar, estão agredindo, elas estão chegando a momentos radicais. A democracia está provocando. É uma das manifestações naturais de um regime democrático. Entretanto, não podemos culpá-la. Não podemos culpar a democracia por isso. Isso é inevitável numa democracia. O que é que nós temos que fazer? Combater essas manifestações que, em nome da democracia, se revelam antidemocráticas. Por exemplo, você disse com muita propriedade, exorbitaram da liberdade de expressão, manifestação de pensamento, porque não existe nenhum direito absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. A legítima defesa, por exemplo, no Código Penal, ela permite que você agrida e ofenda o bem jurídico, vida de outra pessoa, desde que ela pratique uma agressão injusta, atual, iminente contra você. Ou seja, coloque a tua em risco. Atua em risco. Então, se a própria legislação diz nem o direito à vida é absoluto, no caso, por exemplo, você agir em legítima defesa, não é? Quanto mais a liberdade de expressão e manifestação de pensamento. A liberdade de expressão e manifestação de pensamento é uma garantia para você expor ideias, para você debater, para você se manifestar publicamente, mas não para você praticar crimes. Quais crimes? Injúria é crime, calúnia é crime, difamação é crime, não é? Então, aquela manifestação daquele deputado Daniel Silveira, ali transita em vários artigos do Código Penal. Ali não é liberdade de expressão, manifestação de pensamento. Ali foi um rosário de criminalidade, de delinquência verbal, que tem que ser punido. Tanto
não pode a pessoa abusar da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, que o crime de ameaça pode ser praticado pelo verbo e o crime de corrupção também pode ser praticado pelo verbo. Fala pra gente sobre isso. Como que é praticar a corrupção pelo crime de verbo? Eu dizer que vou comprar um deputado, por exemplo. Exatamente. Isso já configura um crime. Não precisa existir o fato consumado, no caso. Exatamente. Não precisa ter o aproveitamento da vantagem. Desde que haja pelo verbo, pela linguagem verbal, a solicitação ou a oferta de vantagem devida já caracteriza o crime. Já está consumado, é um crime formal. Ele se consuma na ação, não precisa do resultado. E é verbo. Aí, esses que falam, tudo é liberdade de expressão e manifestação do pensamento, é? E a corrupção e a ameaça. A ameaça, vou praticar um mal contra você. Vou te matar, vou te ofender, vou te agredir. É verbo. Isso não está na liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Por si só é crime. É crime pelo verbo. É crime pelo uso da linguagem verbal. Então, Rogério, eu não vou dizer que isso é uma guerra de narrativas. Isso aí é uma tentativa de usurpação da verdade. É mais do que uma guerra de narrativas. E nós que temos estima pela verdade, nós que prezamos pela verdade, mas o que é a verdade? Ok, mas nós temos parâmetros para nos aproximar da verdade. Quando a legislação diz que a ameaça verbal é crime, é porque não se pode, evidentemente, usar o verbo para ameaçar ou para praticar outros intimidar, crimes. Nós não podemos nos intimidar, Rogério. Nós temos que ir para o enfrentamento. Temos que reagir. Nós temos que reagir. Não tenhamos medo, porque isso, como você bem disse, embora seja uma manifestação natural, sintomática da democracia, é só com o enfrentamento que nós vamos amadurecer a nossa democracia. E exatamente. Falando na democracia, o atual presidente da República tem repetido exaustivamente, né? Tá ficando chato já, presidente, que não vai aceitar nenhum resultado que não seja a vitória dele, desde que tenha o tal do auditoria, com participação de militares, com aquela coisa toda. Teve uma reunião recente, né, que bateu forte na mesa, os generais mais próximos a ele repetiram essa narrativa, né? O senhor acha que há espaço para esse tipo de ameaça e mesmo de concretizar essa ameaça, ou seja, não aceitar o resultado eleitoral e praticar uma espécie de golpe para se manter no poder? Eu temo por isso. Eu penso que se houver um quadro em que o opositor a ele vença por uma margem apertada, eu penso que ele e os seus seguidores poderão sim tentar se levantar para questionar o resultado e reproduzir. Agora não sei se com mais ou menos violência o que aconteceu no Capitólio. Eu temo. Mas não me amedronto, eu receio, certo? Eu receio. Mas não me amedronto e penso que não podem ser essas ameaças razões para nos impedir a seguir na senda democrática. Existem hoje indícios muito claros de que esse discurso contestatório dele, baseado em falsas premissas, vem ganhando espaço nas Forças Armadas, em vários segmentos da sociedade, tanto que a estratégia utilizada por eles para desidratar o poder institucional do Supremo Tribunal Federal vem ganhando espaço. E isso é uma estratégia muito, eu diria, tão inteligente quanto pernóstica. Por quê? Porque eles já desidrataram o Legislativo com o Centrão. O Legislativo não tem força hoje para enfrentar o Executivo numa investida golpista. Infelizmente. Enquanto instituição. Haverá dezenas de deputados, eu, por exemplo, que vamos questionar. Mas o Legislativo hoje, ele está silente quando o Executivo abre e se assanha de uma forma golpista. Ele parece que está deixando a corda se alongar. Não é bom.
Então qual seria o outro poder que poderia enfrentar? O judiciário. E quem representa o judiciário? É o Supremo Tribunal Federal, é a cúpula. Então é uma estratégia para desidratar, para não ter reação. Porque anulando o Supremo e tendo o Legislativo sob seus braços, quem é que vai reagir enquanto poder? Não é? Aí sim, as entidades da sociedade civil, OAB, IAB, Associação Brasileira de Imprensa, CNBB, mas terão força? Essa é a questão, por isso que eu tenho receio. Ao mesmo tempo tem uma demonização das entidades classistas, sociais, né, deputado? Acho que isso parece... Sindicatos, principalmente, né? Verdade. A própria CNBB, né, tem sofrido muito com essa demonização. No debate sobre o voto impresso, eu fui muito claro. Eu os chamei, alguns que defendiam o voto impresso, e falei: estou aqui com o espírito aberto para tentar ouvi-los. Convençam-me de que o voto na urna eletrônica tem falhas. Por favor, eu quero ver. Tem algum fato objetivo? Teve alguma experiência? Onde que pega? E nada foi me mostrado. Eu tentei, eu confesso a você, para ver se tinha algum problema, porque eu me preocupo. Poxa vida, eu quero saber. Eu, por exemplo, em 2014, eu não me elegi, embora tivesse tido mais votos que 4 deputados que foram eleitos, para saber, será que me fraudaram? Será que tiraram votos meus? Claro. Eu queria saber, mas nada me foi demonstrado de forma objetiva. Só especulação, só... teorias da conspiração. Teorias. O senhor já contou voto impresso? Eu já participei. Já participou? Eu tenho 52 anos. Somos da mesma geração. Tem algo mais fácil de roubar voto do que voto impresso? Não tem. Porque acho que as pessoas que defendem o voto impresso, principalmente a apuração, eles não conseguem entender a lógica que no Brasil são eleições gerais. Lá na Europa faz eleição só para o parlamento, faz eleição só para o prefeito local e em datas diferenciadas, né? Os estados, por exemplo. Aqui não, aqui a gente coloca numa mesa, né, 7, 8 votos diferentes em pilhas, né? Quer dizer, uma pilha para o presidente A, uma pilha para o presidente B, outra para o C, para o deputado. E se nós temos 500 deputados, são 500 pilhas em cima de uma mesa. E detalhe, um país continental, né, com distâncias absurdas, e você tem que fazer o transporte dessas urnas. O transporte de barco, às vezes, na Amazônia. Então, isso aí sim é passível de fraude. Mas aí, Rogério, nós temos que lidar com a questão do fanatismo, né? Como é que você vai convencer um fanático? Não tem racionalidade que suporte o fanatismo. O fanatismo é a embriaguez da inteligência, né? É a doença mesmo da inteligência. Então, mas isso não pode nos intimidar. Eles se aproveitam muito da questão do que aconteceu na época do PT em termos de corrupção. Aí, agora aqui, Rogério, eu penso o seguinte: houve mesmo corrupção sistemática, não é? Roubaram dinheiro do povo, mas o mundo não é binário. O mundo não é aqui ou lá. O mundo tem outras opções, relativizações. Então não é porque houve um problema lá que você vai se tornar fanático do lado de cá. Então é preciso ter racionalidade, sabe, Rogério? É preciso saber lidar com esse mundo complexo. E muitas pessoas não sabem lidar, e muitas coincidências, entre aspas, acontecem, né? Pode ver que esses episódios todos de violência contra a mulher, contra juiz, contra isso, todos eles têm um ponto em comum. Em 2018... Sim. Em comum e de partida, né? E Mato Grosso do Sul, deputado, tá diferente esse ano, né? Porque sempre tivemos 2 frentes, 2 candidatos, Pedrocian e Wilson, André e Zeca. Hoje nós temos, digamos assim, uma variedade de opções, de candidatos, de ideias. É saudável, né? Saudável. Não acreditavam na renúncia do Marcos, né? Porque eles tiveram a oportunidade e amarelaram, mas ele foi. É um ato ousado, não é? Por isso que hoje não é lá e cá. Então agora nós temos opções.
Então, nós temos opções e isso é bom para a democracia, tanto da extrema-direita até a esquerda. Não diria extrema-esquerda, pode até ser lá do PSOL, mas isso é bom. Isso é bom. É bom. Vamos debater. Se não extrapolar os limites da democracia, sempre é bom, né? Tem que ter as regras, né, deputado? Tem que ter as regras, as limitações, senão nós vamos implantar a lei da selvagem aí, da selvageria política, que não interessa a ninguém. Todos perdemos, né? Todos. E tem espaço para algo novo no Mato Grosso do Sul, uma mudança, uma reviravolta? Ou o senhor acha também que no calor do debate também vai ser contaminado por denúncias, por fake news, ou aqui vai ser um pouquinho mais tranquilo? Não, eu acho que vai ter sim fake news, vai ter desinformação, isso é inevitável, não é? E acho que em todos os estados isso deve ocorrer. Vamos ver como vai reagir o Ministério Público, as polícias e o Judiciário. Acho que vai ter sim. Segundo turno garantido? Você acha que o Marcos... Não, eu acho que vai ter desinformação, fake news, vai ter baixo nível durante essa campanha, porque já está tendo, não é? E agora só vai crescer, não é? E vamos ver como vai ser o comportamento das instituições. E uma coisa também que a gente tem que prestar bem atenção que agora muda um pouco de assunto, são os desdobramentos desse assassinato do indígena, viu? Pouca gente tem falado isso. Tem falado, né? mas estão surgindo notícias agora, inclusive baseadas em perícias, que demonstram que a versão oficial não corresponde aos fatos. Não houve nenhuma destruição de fazenda. Existia essa versão para justificar. Exato, essa versão diz que eles estavam cumprindo um mandato de desocupação. Existia pelo menos esse mandato? Tem setores que dizem que não existiam. Que não existiam. Isso é grave, eu vou repercutir na semana que vem. E como é que funciona, deputada? A polícia do Estado, um órgão do Estado, ela estava a mando de quem, se não existe o... É a grande pergunta que precisa ser respondida pela Polícia Federal e pela Procuradoria da República. Tanto que eu defendi desde o início que, independentemente das instituições que participaram do processo, cabe pela Constituição Federal à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal elucidar esses fatos. Esse conflito específico, essa área onde houve esse assassinato, ele já é reflexo do marco temporal. São tensões institucionais, e eu não sei se isso pode ser localizado por problemas particulares, mas que existe uma tensão global em virtude da possível decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é inquestionável. O próprio presidente ajuda essa tensão com declarações, diríamos assim, apocalípticas, né? Absurdas, né? Então, irresponsáveis até. Isso eu vou repercutir na semana que vem, porque sem apontar culpados, mas os fatos que estão surgindo com base em provas oficiais nos levam a uma preocupação. O que aconteceu e por que até agora não temos respostas. Sabe? E o senhor citou que isso pode, os resultados das investigações desse conflito pode ter consequências nas eleições. Eu penso que sim. De que forma? Se a Polícia Federal, de forma imparcial, e eu creio que ela é republicana, não é? Apontar a verdadeira motivação que se suspeita, não é? De que partiu uma ordem política para atender a uma questão particular naquele específico ponto ali daquela propriedade, nós temos que ter muita atenção para eventuais consequências políticas. Quem deu a ordem? Mas teve conflitos parecidos, inclusive com morte em Sidrolândia, Dourados é comum. Fora isso também a gente tem lido notícias de que estão jogando veneno sobre aldeias indígenas, né, em escolas. E a impressão que a gente tem aqui no estado é que isso é um assunto menor, que isso é uma coisa isolada. Poucas lideranças políticas, inclusive da própria esquerda, né, não se manifestam com veemência. Eu não vi a esquerda lá da Câmara Federal de Mato Grosso do Sul se manifestar, infelizmente. Não vi. Para mim é tristeza. E eu não digo se manifestar contra este ou aquele agente político. Se manifestar. Em defesa da investigação imparcial, pelo menos. Eu fiz um discurso lá. Eu fiz a repercussão e vou continuar fazendo
Porque a imagem do Mato Grosso do Sul fica extremamente maculada com episódios Pois é, nós estamos recorrentes nesse sentido. reconhecido pelo agronegócio. Isso não atrapalha os negócios dos ruralistas? Tudo. Por isso que eu fico estranhando esse silêncio. Olha aqui, nós dois estamos compartilhando a mesma perplexidade. Exatamente. Claro que atrapalha o agronegócio, atrapalha a exportação, não é? Dizimar povos originários. Que país civilizado vai querer transacionar com um país cúmplice Mas do baseado no morticínio raciocínio indígena? do senhor, existe uma clara tentativa de invisibilizar esses povos. Total. Como se não existisse. Isso pode ser até uma política pré-ordenada e deliberada. Nós precisamos saber como, por quê e quem é que está por trás disso. Daí a tua preocupação, que é a minha, de visibilizar esses conflitos. Então eu falo assim, a União é leniente, viu, Rogério? A União tem que pagar os proprietários de boa-fé. Tem, Óbvio, porque, óbvio. Poxa vida, aí também Claro. tem que pagar os proprietários de boa-fé e pagar de forma justa. Inclusive com benfeitorias que fizeram de boa-fé. Até porque existe recurso para isso, né, deputado? Existe recurso para isso. Tem recurso para aquilo a gente, né? Tem sim. Agora, resguardar os direitos dos povos originários. Mato Grosso do Sul é segunda do Brasil, é Amazonas primeiro, Mato Grosso do Sul segunda. População indígena. Nós temos que respeitar seres humanos, sujeito de direitos. Onde está o nosso humanismo? Então é por aí. Perfeito. Fora a contribuição cultural. Quando eu falo cultural, é gastronomia, Olha, artes, você vê cores, os municípios, música. Camapuã, indígena. Itaporã, indígena. Juti, indígena. Ponta Porã, Bateporã, né? Quase tudo. Guaçu, do Bataguaçu, Guaçu, que juntou um nome tcheco, né, com o Bata, com o Tupi-Guarani. Nós temos essa capacidade aqui no Mato Grosso. Eu costumo dizer que o Mato Grosso é um caldeirão cultural, é uma curva, onde as culturas se encontram e acaba acontecendo absurdos como esse, né? Exato. Com uma cultura tão rica, tão importante, né? Muito. Parabéns pelo posicionamento. Deputado, foi uma honra receber o senhor aqui. Obrigado pelo papo esclarecedor, pelos questionamentos levantados. Acho que essa é a nossa função, tá sempre questionando, tá sempre colocando o dedinho em alguma ferida. Obrigado e esteja sempre à disposição, estamos sempre à disposição do senhor. Eu agradeço a você pelo espaço que me foi concedido e que me deu a oportunidade de mostrar, dentro das minhas limitações, a quem nos acompanhou, que eu, na Câmara Federal, procuro agir com disciplina e humildade como deputado federal e não como torcedor fanático a favor ou contra um homem. Eu não sou torcedor fanático contra, nem torcedor fanático O senhor é botafoguense, pô, não tem como ser fanático. É verdade. A gente se ajuda na característica, né? É verdade. Que Eu bacana. não sou torcedor fanático a favor ou torcedor fanático contra o presidente. Eu sou um deputado federal comprometido com o meu patrão. Quem é o meu patrão? É o povo. Então eu tenho que defender os interesses do povo. É como médico, assim. O médico recebe o paciente, ele não vai perguntar: tem antecedentes ou não tem? É. Tem antecedentes criminais? Pega o bisturi e mata. Se é de direita ou de esquerda? Se é direita ou de esquerda? Não. Então, se ele acerta alguma coisa, o meu dever é aplaudir para obedecer o meu patrão. Se ele erra, o meu dever é dizer: errou, para obedecer o meu patrão, que é o povo. Perfeito, deputado. Obrigado e a todos vocês. Fiquem bem e até o próximo Pode Questionar.